A gente acabou nem... Eu saí do tema perguntando de crise climática, ele saiu. Mas tudo bem. Agora, voltando pro Brasil... A culpa é sua. Não, a culpa é minha. Eu comecei... Você saiu, pô. Falando agora, voltando a falar de Brasil... Liberou. Boa. O que eu queria fazer a pergunta é a seguinte, né? Como o Kogo citou, a gente já teve uma abertura comercial no Brasil que o Collor começou e o FHC perpetuou. E mesmo assim, a gente não conseguiu competir com as indústrias exteriores, né? E aí a gente tem vários ramos da indústria, né? A indústria automobilística, a gente não consegue competir. Indústria farmacêutica, a gente tem uma certa condição, mas ainda assim não é frente aos países desenvolvidos. Então o Brasil ainda tem muitas dificuldades de bater de frente com esses países. E citando o exemplo que ele falou, que é de Singapura, na verdade, é justamente o oposto do livre mercado, em vários sentidos, é Singapura. Lee Kuan Yew, que inclusive era um pragmático, né? Ele era como Deng Xiaoping, que tinha a perspectiva de não importa a cor do gato, importa que ele pegue o rato. Ele usou ativamente do Estado, que inclusive era uma ditadura, né? E hoje Singapura ainda tem muitos requisitos ditatoriais, usou do Estado como um órgão ativo no desenvolvimento econômico. Singapura propôs planos quinquenais, onde em 5 anos eram definidas as metas. Basicamente o que Singapura fez? Protegeu o seu mercado inicialmente, investiu massivamente em infraestrutura, especialmente portuária, para receber navios do mundo todo, né, porque era um ponto estratégico, e também muito em educação, especialmente na língua inglesa, né, de ter a língua bilíngue, ter um povo bilíngue para receber mais investimento, receber pessoas de vários lugares do mundo. Então a gente teve também, além disso, um investimento massivo na indústria de tecnologia e portuária por parte do Lee Kuan Yew. Teve essa ação de proteção durante mais ou menos 20 anos, né, de 65 até o final da década de 80, e aí sim, quando Singapura estava preparada para competir com o exterior, se abriu, né? Mas também se abriu parcialmente. A gente tem hoje, por exemplo, o setor imobiliário de Singapura controlado pelo Estado, porque é um lugar muito pequeno, né? Algo que não precisa ser feito aqui no Brasil. Voltando. A minha ideia aqui é entender quais setores do Brasil possuem uma vantagem competitiva, né? Que é especialmente o setor do agronegócio, mas eu gostaria de especializar mais ele. Então, em vez de vender o bruto, vender refinado. Então, em vez de vender o leite bruto, vender a proteína do leite, né, que é o whey, por exemplo, que a Nova Zelândia faz, e usar os nossos recursos naturais, como o próprio petróleo, em vez de vender ele bruto, vender ele refinado. E para isso é necessário um certo nível de proteção e um certo nível de intervenção do Estado, que hoje a gente não tem. Enfim, resumindo, qual que seria as medidas, ou pelo menos, enfim, as ideias do Cogos em relação a melhorar a nossa cadeia produtiva? Hoje a gente vende muito commodity, vende tudo muito bruto e tem um baixo valor agregado, né? Então a gente não consegue sair da armadilha de renda média. Como seria possível fazer isso sem a intervenção do Estado, como foi o caso de Singapura, da Coreia do Sul e vários outros países que conseguiram competir com o exterior, protegendo e depois se abrindo para o mundo? Ok? Loconte, você vai ficar com 12 segundos aí, tá? Beleza. Pode ir? Pode, quando você quiser. Ok. Bom, sobre o Lee Kuan Yew, em Singapura, é verdade que ele adotou algumas medidas de proteção, principalmente no começo, mas nós temos que fazer a comparação entre ele e o que tinha antes. Então, o Lee Kuan Yew, ele desregulamentou muita coisa, ele permitiu uma maior mobilidade de capital, inclusive externo, ele cortou impostos, e ele não foi perfeito. No lugar dele eu teria feito diferente, eu não teria protegido a indústria. Então eu teria sido ainda mais livre mercadista do que ele. Mas ele não deixa de ser mais livre mercadista do que os arranjos anteriores, né? E o resultado foi bom, porque inclusive existe uma cultura nos tigres asiáticos de inovação, de trabalho duro. Isso funciona. Então o desenvolvimento de um país, ele não pode ser reduzido à sua dimensão econômica. Existe uma dimensão cultural, existe uma dimensão política, social. Agora, é interessante, até pegando esse gancho, que o investimento em educação nos tigres asiáticos, Singapura, por exemplo, é uma educação que permite que o sujeito tenha um ensino técnico e já se insira na indústria. Aqui no Brasil acontece o contrário. O Lula, por exemplo, fala em universidade para todos. E aí existe uma massa de estudantes desempregados, com formação, com bacharelado, mestrado, mas que estão desempregados porque foram desprezadas as formações técnicas profissionalizantes. E para isso não precisa de investimento estatal. Na verdade, não precisa de investimento estatal para nada. Você tinha que ter o quê? Uma desregulamentação dos diplomas. As pessoas deveriam ser livres para exercer as suas profissões e, obviamente, existiria no mercado certificadoras privadas. Ninguém vai querer contratar um profissional inepto que vai ter lá imperícia, imprudência, para depois tomar um processo. Então, o mercado é suficiente para regular as profissões. Nós não precisávamos ter
esse verdadeiro permite Raj, né, como se falava na Índia, esse império regulatório que proíbe as pessoas de exercer profissões se elas não têm um diploma. Então, o jovem pobre com pouca instrução, ele tem muita dificuldade para se inserir no mercado de trabalho por causa dessas regulações, e não é só isso. Existe um custo de capital gigantesco no Brasil, porque o brasileiro não tem incentivo à poupança, sempre alguém está querendo subsidiar os juros, subsidiar o crédito, sem incentivo à poupança, o custo de capital é muito alto, então fica dificílimo empreender no Brasil, esse é um problema seríssimo. Depois, nós temos as leis trabalhistas escorchantes. O empregador, quando ele contrata um funcionário ganhando R$3.000, por exemplo, ele precisa pagar quase os outros R$3.000 para o governo. Então fica proibitivo contratar. O custo do Brasil é muito alto porque a corrupção e as regulações impedem a iniciativa privada de investir em infraestrutura. Então, sem a possibilidade de investimentos privados em infraestrutura, o custo fica muito alto. O Brasil tem uma instabilidade jurídica muito grande. E essa instabilidade jurídica é diretamente correlacionada ao tamanho do Estado. Quanto mais burocratas, quanto mais funcionarismo público, quanto mais poder tem o Estado, mais ele cria dificuldades para vender facilidades, e aí fica mais instável o ambiente jurídico, o ambiente tributário, e isso aumenta o risco Brasil, isso afasta investidores. Isso é um outro problema muito sério aqui no Brasil. Em relação ao que o Loconte falou sobre o Brasil produzir leite em pó e petróleo já derivado de petróleo em vez de exportar o bruto, eu acho que isso deveria ser decidido pelos empresários. Eles vão ver o que é melhor produzir e exportar. Eles vão ver qual que vai dar maior margem de lucro. Nós somos apenas economistas, nós não somos empresários daquele setor específico. Então nós não sabemos daquele setor específico. Quem sabe é um empreendedor daquela área. Nós sabemos a teoria geral. Esse é o ponto. Então, muito se fala sobre o Brasil deveria produzir bens de alto valor agregado. Eu não vejo por quê. A minha pergunta é a seguinte: o que você prefere, vender capinha de iPhone ou ser um agroexportador? Você prefere vender aqueles iPadzinhos, né? Pendrives, aliás, né? Aqueles pendrivezinhos, ou você prefere exportar petróleo bruto? Onde você vai ter mais dinheiro? Você vai ter mais dinheiro onde você tiver margem de lucro e volume. Se isso é valor agregado ou não, vai depender de uma divisão internacional de trabalho que é fruto do livre mercado. E finalmente, né, eu tenho mais 30 segundos sobre a tarifa de exportação. Os Estados Unidos criou uma tarifa de importação antes da crise por ocasião do crash da Bolsa de 29, a tarifa Smoot-Hawley. Essa tarifa de importação gerou uma guerra tarifária no mundo inteiro que fez o volume de comércio internacional dos 75 países mais desenvolvidos cair de então 3 bilhões de dólares para 500 milhões de dólares. Isso destruiu a divisão internacional de trabalho. Então nós precisamos de mais livre mercado para ter mais divisão de trabalho. Perfeito. Quase que você zerou aqui, hein, Cogos? Essa foi em cima. Foi perfeito, hein? Cogos, agora vamos para uma rodada aí que vocês podem perguntar o que vocês quiserem. De qualquer tema. Qualquer tema. Da família dele.